Dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo desta live do dia 4 de outubro de 2019 com a Silvia Queiroz. Eu vou ter o prazer de entrevistar a nossa coach, psicóloga, mentora, escritora e palestrante Silvia Queiroz, que é pernambucana, mora em Porto Alegre há 16 anos, casada, mãe de um filho de 23, trabalha na dinâmica, no ambiente corporativo, com palestras de treinamentos, cursos, workshops também. E a especialidade é desenvolvimento e de liderança. Né? E em termos de formações, é uma pessoa com 3 pós-graduações, mestrado acadêmico, certificado em coaching internacional pela SLAC de São Paulo. Enfim, uma pessoa simplesmente incrível, que sabe muito, e com ela nós vamos conversar hoje sobre o nosso tema de liderança de alto impacto. Esse desafio que nós estamos vivendo do convívio de várias gerações no mesmo ambiente, com vários mindsets diferentes e um desafio só: trazer resultados e manter um bom ambiente de trabalho. Como conseguir conciliar tudo isso? E esse é um só dos temas que a gente vai estar abordando agora, daqui a pouquinho, com a Silvia, que já deve estar entrando ao ar. Enquanto isso, aguardando alguns seguidores nossos, aproveitando aqui para fazer o convite para você que está nos acompanhando, que possa fazer perguntas, fique à vontade para fazer perguntas, tirar suas dúvidas, e a gente vai estar respondendo conforme vocês estiverem caminhando por aí. Muito bem, a Silvia entrando ao ar, vamos lá, aguardando a Silvia entrar, muito bem. Torcer para a internet nos ajudar hoje. Olha ela aí, Olá, Silvia, bom dia. bom dia. Coisa boa tá aqui, mesmo com essa cara que eu tô hoje, mas Que bom. oi, tá me ouvindo? Alô, Sim, estou te alô. ouvindo. Que bom. Obrigado, Silvia, por aceitar mais esse convite de conversar um pouquinho comigo hoje ao vivo Imagina. sobre esse tema tão importante que é a questão da liderança, não é? Pouco antes de você entrar, eu estava aqui falando com os nossos seguidores sobre o grande desafio que nós temos hoje de conseguirmos juntar várias gerações no mesmo ambiente com um objetivo em tese comum, que é alcançar bons resultados e criar um ambiente de trabalho agradável. Essa Sim, é uma equação difícil de fechar, não é não? com toda certeza. E o desafio intergeracional hoje é enorme, né? Os Com líderes certeza. muito é, preocupados e até, de certo modo, sem saber muito lidar, né, com esses desafios da nova geração, de estar com eles, de entender eles, até de ser empáticos em certos momentos, até de viver a empatia com eles, de tão difícil que é Sim, certas vezes. Mas tem pois o é. outro lado também, né? Eu escuto alguns líderes falando que a nova geração, apesar de ter algumas questões comportamentais que afetam, né, os relacionamentos e que deixam, às vezes, as equipes, né, meio com pernas de gelatina, como eu costumo dizer, mas ao mesmo tempo que isso acontece, você também vê uma turma muito bem qualificada, totalmente. Como é que eu vou te dizer assim? Eles não poderiam ser mais conectados ou melhor conectados com esse mundo da internet, com a tecnologia, com tudo. Então, eles têm uma expertise que nós que não somos da mesma geração, muitas vezes penamos para acompanhar, né? É o clássico desafio de nós que somos da geração dos imigrantes digitais com eles que são os nativos digitais, né? Exatamente. Aliás, agora há pouquinho antes de eu abrir a nossa live, eu tava trocando uma mensagem pelo WhatsApp com meu filho. Meu filho tem 21 anos, está fazendo engenharia da computação no Cefet em Belo Horizonte, Minas Gerais.
e já está trabalhando, já foi efetivado numa empresa, quer dizer, do estágio, ele ainda é em Legal. curso, já está trabalhando como desenvolvedor e programador de uma companhia, e ele já está sendo sondado por empresas na Alemanha para ir trabalhar Aham. lá. Já está Sim. sendo sondado para ir para a Alemanha. Que para mim é até bacana, porque eu sou natural da Alemanha, sou cidadão alemão, né? Ah, E tenho um que irmão que mora legal. lá, tenho uma sobrinha que mora lá, então acaba criando um núcleo familiar lá também, Pô, com quem certeza. sabe. Então, meu filho tem 23 anos e também é da área de TI, né? Foi totalmente, puxou totalmente para o pai. É da área de Sim, TI também, terminando já, fez uma primeira formação, agora está quase concluindo uma segunda graduação sim, e já trabalhando também numa multinacional. Então, eles são assim, é outro nível, né? É verdade. outro entendimento. Eu digo às vezes para ele, filho, eu entendo de árvore, né? Porque eu pulava de Sim, galho em galho quando eu era pequena, meio macaca. Tu entende de computador, porque brincar para eles é isso, né? Foi sim. isso, na verdade. Hoje eles não é que seja mais uma questão de brincar, mas os brinquedos que eles tinham eram totalmente diferentes dos nossos, né? Então eu falo para Uhum. ele brincando, às vezes eu entendo de árvore, de pular de uma árvore para outra. Você entende de tecnologia. Eles pulam de janela para janela, né? Sai do Com celular, vai para o certeza. computador, volta para o celular e assim vai. Isso aí. De Deixa eu dispositivo em dispositivo. Bem assim, bem assim. Deixa eu aproveitar e cumprimentar aqui o Augusto Laerte, que entrou para a nossa live. Seja muito bem-vindo. Sérgio Oh, Gifone, colega, consultor, parceiro aqui de Minas Gerais também. A Inês, que também entrou agora há pouco. Tiana Dornelas, bom dia, sejam muito bem-vindos todos vocês. ei, Muito Tiana. prazer estar aqui hoje e poder estar conversando sobre esse tema da liderança de alto impacto, né? Eu acho que aqui, em respeito ao seu tempo, eu sei que você tem compromisso agora ao meio-dia, Silvia, e também em respeito aos nossos seguidores, vamos entrar direto na nossa questão. Vamos. Me tira uma dúvida, Silvia. Qual, no seu olhar, Eu não seus entendi, perdão. atendimentos, pelo seu, a sua experiência e os seus atendimentos, qual tem sido hoje o principal desafio dos líderes? Hum. Eu penso que uma questão a gente até meio que informalmente já falou, né, que é a questão transgeracional. Eu acho que esse é um desafio muito importante, principalmente para as lideranças que são da nossa geração, Sim, que geralmente é o que acontece, né? Você não vai, muito dificilmente você vai ver um líder muito mais novo e um liderado com mais idade. Acontece, mas não é assim a praxe, digamos. Então, eu acho que esse sim, desafio transgeracional já é bem importante e essa questão, as mudanças, né, também tecnológicas, que antigamente o líder ele trabalhava carimbando coisas, né, e no máximo mandando a assistente datilografar algo e hoje é tudo interconectado. Tem esses desafios todos de mudanças que ocorreram ao longo, né, desses anos aí, desses poucos anos passados. Mas uma questão que eu acho muito relevante e até que é o tema que eu procuro abordar no meu próximo livro aí que eu estou coordenando junto com uma turma muito bacana de escritores, né? uhum, Esse tema da gestão das emoções no ambiente corporativo, né? E pegando sim, o guincho da gestão das emoções pelo viés da jornada do colaborador, né? Como que, uhum, como que esse colaborador, olhando para ele, aprendendo a se gerenciar, a se governar, né? Olá, uhum. Vanderly, querida, beijo É, para pois ti. é. Como que esse liderado ou esse líder, porque quando eu falo colaborador, embora nas empresas, né, se tem assim, tem o líder e tem o colaborador. Colaborador como sendo aquela pessoa que colabora com o líder, né? Eu Sim, particularmente incluo o líder, entre aspas, nessa ideia de colaborador, porque ele o é, né? sim, E a jornada dele também é muito importante. Então, eu acho que tá faltando hoje
nas empresas, de modo geral, tá? A empatia, por exemplo, que nós falávamos agora há pouco, entre gerações, às vezes não é nem entre gerações, às vezes que falta, né? A questão da Uhum. empatia, de modo geral, é algo que precisa ainda ser amadurecido, me parece, como um dos aspectos da inteligência emocional pessoal. Então, eu como líder, ou eu como um colaborador, um liderado, como que eu lido com as minhas próprias emoções de maneira que eu consiga ser empático com a condição do outro, com o pensamento do outro. E se tu me permite ainda mais um minutinho, Fica à vontade. eu penso que o líder e o liderado, enfim, todo mundo ali, a empresa de modo geral, porque a empresa não são as paredes, né, Thomas? A empresa Uhum. são as pessoas que estão lá trabalhando nela. As empresas Uhum. precisam entender que essas pessoas, esses seres humanos, eles não se despem, né, de si mesmos para ir para o trabalho. Essas pessoas, elas vão para o trabalho carregando elas mesmas, né, e carregando às vezes um sofrimento, carregando às vezes um incômodo, carregando uma preocupação, carregando também uma euforia, né? Às vezes as pessoas Sim. pensam assim, o colaborador que não produz bem é aquele que está ali, sei lá, deprimido. Sim, esse possivelmente vai ter uma dificuldade, mas às vezes tem um cara lá que está eufórico porque sabe que em 3 dias vai fazer a viagem dos sonhos dele e ele também está no mundo da lua, né? Sim. Verdade. É verdade. Então, esse colaborador, gente, essa pessoa que forma essa empresa é um ser humano que tem sua história, que, por exemplo, Sim. está há 3 dias de realizar um sonho de vida. Isso não impacta na produção dele? Claro que sim. Mas será que as empresas têm pensado a respeito disso, né? Será que as empresas têm focado nesse colaborador ou ela tem focado assim no resultado que ele tem que dar? Não, tu tem que dar, independente de qualquer coisa. Não sei se Verdade. faz sentido isso para vocês. Total, isso me faz lembrar, assim, na minha trajetória profissional, quantas vezes eu não vi aquela célebre frase: olha, aqui você deixa os seus problemas do lado de fora, aqui o foco é o Sim, trabalho, né? E eu ouvi aquilo lá com, assim, perplexo, falei, gente, como é que eu vou deixar os meus problemas lá fora? Eles não saem de mim, eles continuam aqui comigo, como é que a gente lida com isso, né? Aproveitar, cumprimentar o nosso amigo Éder Ramos, palestrante, pessoa especialíssima aí que está nos amigo acompanhando. Obrigado querido. pela presença, Éder. E essa questão das pessoas compreenderem que as organizações são seres vivos, né, compostos por Exato. células que, por acaso, são seres humanos. E cada célula dessa tem a sua história, tem a sua experiência, tem o seu modelo mental, tem o seu conjunto de valores, e como é que a gente consegue harmonizar isso tudo dentro de um ambiente, entre aspas, controlado, onde se propõe alcançar algum determinado resultado. Essa é essa é uma questão que hoje eu percebo que as empresas, apesar de terem essa consciência, ainda tem muita dificuldade de colocá-la em prática. Sim. Pois é, eu acho que falta, apesar talvez do conhecimento, né? Falta Sim. ou o saber colocar em prática, porque eu não acho que exista má vontade nesse sentido, né? Talvez Uhum. algumas poucas empresas aí por não Claro. credibilizarem muito, mas aí são casos excepcionais. Mas eu penso que o que falta mesmo é o entendimento, né, de como lidar com essa situação, como abordar de repente esse líder, esse liderado. Eu acho que as questões emocionais, na verdade, e essa questão da história de cada um, da jornada de cada um, elas não Sim. são muito, pelo menos aqui no Brasil, elas não são muito valorizadas. As questões emocionais Uhum. você vê pelo próprio preconceito que existe ainda. Nós estamos no século XXI, né? É, quase em 2020 e ainda existe preconceito enorme com relação à depressão, com relação Sim. às pessoas que, por exemplo, se suicidam, né? As pessoas não Sim. entendem que é uma doença, que existe um desequilíbrio, né? Sim. Então, o lidar com a emoção
é algo que, se você tiver com alguém com a perna quebrada, todo mundo, leva para o hospital, não sei o quê, todo mundo sabe o que fazer. Agora pega, Sim. bota uma pessoa chorando num cantinho assim, para te ver o que é que acontece. Deixa eu cumprimentar aqui o Leandro rapidinho, que está fazendo um alô aqui. Obrigado, Leandro. Leandro é um consultor especializado na área de inovação, tem Eba! feito viagens lá para o exterior, tem se atualizado, está trazendo muita coisa bacana aqui para o Brasil e certamente deve ter informações interessantes para compartilhar. Leandro, eu vou te ligar para a gente marcar uma live também para falar sobre essa experiência sua aí, viu? Coisa boa. Mas voltando a essa questão, né, não só dos preconceitos, um outro ponto que eu vejo que ainda é um grande desafio nas organizações, e isso pode ser de uma pequena empresa, uma micro, pequena empresa, até as grandes multinacionais, que é o grande desafio da comunicação, das pessoas se falarem, não é? É impressionante, parece que quando as pessoas entram na organização, elas ativam o modo funcionando, né, e começam a produzir, a produção, e a comunicação, ela fica, apesar de termos vários mecanismos, tem e-mail, tem WhatsApp, tem o próprio frente a frente, apesar de que isso está cada vez mais raro, né? Sim, Mas eles não param para algum momento fazerem o seu alinhamento das coisas. E aí cada um vai numa direção, achando que está entendendo o que o outro está querendo falar, e aí o resultado começa a ficar muito maleável, né? Muito verdade. disforme. Verdade. Inclusive, esse E, quesito da comunicação, ele está muito interrelacionado à empatia, né? Porque se você não sim, consegue se comunicar com o outro, você não tem como entender o lugar dele. Você não tem como se pois é. colocar no lugar dele, porque você sequer entende o que ele está passando, né? Então, realmente é um Uhum. ponto muito importante e existem NIS, me parece, de linguagens, não que exista mais de uma, mas eu quero dizer assim, dentro do nosso português, digamos, né? Existe a linguagem do jovem e a linguagem do mais velho. Existe a linguagem Sim, do homem, existe a linguagem da mulher, né? Então, existem algumas nuances, digamos. Por exemplo, eu trabalho clinicamente também, né? E atendo casais. Às vezes eu vejo casais na minha frente que não conseguem ser íntimos, não conseguem se comunicar, né? E sim. aí eu fico pensando assim, imagina se esse casal não consegue se comunicar porque um e outro não falam. Imagina essas pessoas nas empresas, num ambiente em que você não está com alguém que a princípio é íntimo, né? Pode ser um bom Sim. amigo, um bom colega, mas a princípio não é uma pessoa sua que está ali, né? É um colega de trabalho. Então, se tu não Uhum. consegue desenvolver essa comunicação com alguém que é extremamente íntimo a você, alguém que você deveria, a princípio, confiar, se entregar totalmente, como é que você vai fazer isso num ambiente, por exemplo, empresarial? Então, de fato, a comunicação ela tem uma importância, um papel fundamental no que as empresas têm enfrentado, passado, né, por aí. É importante levantar esse ponto porque eu, particularmente, considero o aspecto da comunicação como um viés da inteligência emocional. Alguém vai dizer, mas Sim, comunicação e inteligência, sim, porque para você se comunicar, você tem que exercer essa inteligência. Imagina alguém te ofende, por exemplo, deliberadamente, né? Se você não tiver inteligência emocional, o que você vai comunicar em retorno, em reação a isso? uhum, Você vai dar um soco uhum, na pessoa, você vai, sei lá, eu o quê, né? Alguma coisa uhum, talvez agressiva, ou você vai dar as costas e vai embora. sim, Isso também é inteligência emocional. O como pois você é, vai respirar fundo para poder fazer essa devolutiva, né? é verdade. E aí você traz um outro tema que eu venho falando em algumas lives passadas, que é a questão do feedback, o desafio que as pessoas têm de realmente exporem de uma maneira verdadeira, de uma maneira, digamos que amorosa, né? Assim, com contato, aquilo que precisa ser dito, né? As pessoas têm dificuldade de falar as coisas, ficam dando Sim, voltas e fica no subentendido do subentendido que no fim não se entende bulufo nenhuma. E o problema sim, continua. Então, a verdade. comunicação ela é um ponto de conexão entre as pessoas que hoje está sendo subutilizado, ou mal utilizado até.
É E, verdade. naturalmente, a gente acaba tendo, por conta disso, ruídos, né, no entendimento. Uma pessoa pensa algo, o outro entende outra, e o objetivo da empresa fica comprometido. Grande Mário, seja bem-vindo. Éder Takaya, obrigado pela sua presença. Aproveitar quem está nos seguindo, por favor, gente. A Silvia e eu estamos à disposição para conversar com vocês sobre liderança de alto impacto, perguntas, dúvidas que vocês tiverem. Afinal de contas, a gente está aqui é para trocar conhecimento, em agradecimento pelo seu tempo tão precioso, né, que vocês estão nos cedendo, que essa oportunidade seja uma oportunidade de troca, de uma troca Verdade. positiva, onde possamos todos crescer. Agora, Silvia, me conta uma outra coisa. Nos atendimentos que você tem feito, especialmente no ambiente corporativo, o que você percebe hoje dos liderados, das necessidades e expectativas dos liderados em relação aos seus líderes? O que você tem observado aí? Olha, Thomas, o que eu percebo é que os liderados, eles sempre querem mais, né? Uhum, É normal. Eles sim, sempre querem que o líder. Acho que uma grande questão primeira é o liderado, ele precisa entender que o líder não é líder só dele, né? Às vezes eu percebo que o liderado quer uma coisa muito. Olha para mim, né? Mas, por outro uhum, lado, eu fico me perguntando por que ele tem esse comportamento, né? Essa necessidade tão grande que o líder olhe para ele, ajude ele, caminhe com ele. E aí entra justamente no que a gente falava antes. Penso que os liderados têm demandado muito que a essência deles, né, que eles, enquanto seres humanos, sejam vistos, sejam observados. Essa questão que a gente está colocando aí agora nova, né, olá, exatamente. Acredito que. Obrigada, Éder. Acredito que a liderança de alto impacto acontece no entendimento do que é subjetivo. Eu penso que o que está acontecendo é que os liderados eles têm tido uma necessidade muito grande de serem vistos como seres humanos e sim, dentro que o líder e até talvez a empresa observe que essa jornada dele como colaborador é parte de uma jornada outra, que é a sim. jornada da vida dele, né? Que Uhum, o trabalho dele é algo importante, óbvio, todos sim, nós precisamos trabalhar e temos interesse em trabalhar, muitas vezes até, uhum, mas esse trabalho ele é parte de um projeto maior, que é o projeto de vida da pessoa. E o que eu vejo às vezes é que as empresas elas querem sugar até a alma do indivíduo, né? Elas não se preocupam muito, como a gente estava falando, esse colaborador está chegando como hoje, né? Eu não estou sim. dizendo com isso que o colaborador também tem que ficar numa posição de ai, né, de mimimi, de eu, sei Com lá, não certeza estou não. bem. Não é essa a questão. Até porque também eu particularmente trabalho muito com a questão de você protagonizar sua história, sua vida. Se você tem algo, né, que não está bem na sua vida, você tem que dar conta desse algo. Mas eu não Pois é. posso, enquanto líder, fingir que não existe algo. Ou nem é fingir, às vezes é tipo não me aperceber disso, né? Não me dar Uhum, conta de que esse meu colaborador não está no melhor momento dele. Então, as coisas assim, meio como o Éder colocou aí, do subjetivo, chegar, sentar, chamar, conversar, perceber. Falta na liderança hoje, me parece. Os líderes foram muito bem instrumentalizados, objetivamente falando. Ah, o que sim. é ser um líder, né? Você tem que ter tal e qual competência, habilidade, tá? Mas você foi habilitado, você foi capacitado no que diz respeito às suas atitudes como líder. Eu acho que Pois isso é. é o que está pegando, assim como os liderados também, né? Vamos Sim. lembrar do tal do chá, né? Conhecimentos, habilidades, atitudes. O que Uhum. pega nas empresas e na vida de modo geral, se você for olhar dentro de uma escola, se você for olhar dentro de um hospital, qualquer lugar em que existam seres humanos, conhecimentos e habilidades, ok. A maioria das pessoas desenvolve muito bem. Agora, e as atitudes? O que nós estamos Sim. fazendo para melhorar ou para aprimorar as atitudes das pessoas, né? O que, como o Éder coloca ali, aquilo que é subjetivo. Pois é. E Não aí, sei de se eu novo, respondi. para mim ficou muito claro, sim, e isso só reforça a minha tese da importância da comunicação, da importância
da transparência, né? As pessoas que ainda adotam aquela postura de serem estratégicos, eu vou guardar informação só para mim, não, porque isso aqui as pessoas não podem saber. Gente, essa cultura ela tem vida curta, ela não tem sustentabilidade no longo prazo. E realmente ter essa sensibilidade, essa necessidade de reconhecimento que os colaboradores buscam, é legítimo, né? Quer dizer, claro que a gente tem graus e graus, né? Tem algumas situações que saberam a ser patológicos, né? Claro. Mas a necessidade de reconhecimento do ser humano, eu acho que é inerente à nossa natureza. Porque, poxa, eu quero mostrar algo de mim, né? E essa atividade que eu faço, esse contrato que eu fechei, ou esse processo que eu gerenciei, ou enfim, esse resultado que eu gerei, é uma extensão da minha pessoa. Claro. Né? Valeu, foi bom, não foi? O que está errado? E aí entra a questão do feedback, para a gente conseguir realmente fazer com que a equipe compreenda e a gente tenha momentos em que a gente para e junta todo mundo, opa, vamos olhar de onde a gente está vindo, onde nós estamos e para onde a gente vai, para fazer esse alinhamento da visão e ter certeza de que esse objetivo que a gente está buscando está alinhado efetivamente com a estratégia maior da empresa, né? As famosas missão, visão e valores que a gente viu durante muitos anos aí sendo tratadas de uma maneira, eu acho que assim, um pouco, como é que eu vou dizer? Banalizado. Consequente. Banalizado, literalmente banalizado. Ok, não põe um quadrinho lá, fica bonito, fica com cara de profissional, fica com cara de ISO 9000 e tudo bem. Gente, vai muito além disso, porque a organização nada mais é do que o reflexo de quem a está liderando. Olha E que os interessante. comportamentos dessas pessoas é que influencia e dá o tom e dá o clima da organização. E aí todo o resto vem disso, não é? Com certeza. Enquanto você estava falando, eu estava me lembrando de um caso que eu soube recentemente de uma pessoa, de uma instituição, uma empresa, e um colaborador se suicidou, né? Não na empresa, em casa, depois. Depois de trabalhar, ele se matou, foi no final de semana, alguma coisa assim. E aí o que é que acontece? O pessoal, no dia seguinte, né? Todo mundo na empresa, meu Deus, como assim? O fulano, e todo mundo chocado, né? Com a morte do colega, que obviamente, né? Um suicídio geralmente desperta esse susto, né? Nas pessoas. Mas o que me chama a atenção foi o que eu ouvi falar, né? Não foi um caso que eu acompanhei, foi um caso que me contaram. O que eu ouvi falar a forma como a liderança e a equipe como um todo desconhecia o estado emocional daquela pessoa. O cara estava deprimido, estava fazendo tratamento, era acompanhado e tudo mais, mas a equipe dele, o pessoal do trabalho dele, ninguém sabia do que estava se passando com ele. E quando aconteceu, né, a tragédia, aí todo mundo ficou muito chocado, muito, obviamente, lamentaram muito, né, a perda do colega. Mas você percebe o que eu estou querendo dizer? Essa leitura do indivíduo que está ali, que carrega com ele essa depressão para o trabalho, por exemplo, Sim. e que muitas vezes o líder, e não estou aqui querendo colocar nenhum tipo de peso nas costas do líder, porque o líder também, coitado, muitas vezes tá ele em depressão, né? E às vezes nem sabe. Quantos não estão, né? Tá num burnout da vida e nem sabe, nem se dá conta disso. Mas o fato é que esses líderes estão sendo, primeiro, cuidados para poder cuidar de pessoas, e segundo, eles estão sendo instrumentalizados para lidar com pessoas que podem chegar para trabalhar com ele nessa condição. Então, acho que esse é um gancho importantíssimo que nós temos que pensar dentro das instituições hoje, né? Eu trago muito a sardinha para o meu assado, porque é uma questão importantíssima de saúde pública. Nós estamos aí com os índices, né, crescendo. Nós recém saímos do Setembro Amarelo. A ONU coloca que somos em torno de 7% da população brasileira depressivas e 9% ansiosa, 9% da população.
com ansiedade, embora eu ache que esses índices não são reais, tá? Porque não retrata aquela pessoa que não vai, que está fora das estatísticas, obviamente. Sim, Então, sim, assim, é um caso muito importante que a gente precisa pensar, porque nós temos centenas de milhares de pessoas dentro de empresas que podem, quem sim, sabe, a empresa se tornar um lugar onde isso vai ser identificado, né? Por que não? sim. Verdade, verdade. Silvia, deixa eu te falar uma coisa. A conversa está super boa, mas aqui para mim já está dando quase meio-dia. Então, em respeito ao Sim. seu compromisso, em respeito aos nossos seguidores, eu queria te pedir para a gente fechar essa nossa conversa com hoje, se você puder, com 3 dicas essenciais para os líderes. Considerando todo esse contexto que a gente abordou aqui hoje, quais são 3 dicas essenciais que você recomenda para os líderes nos dias de hoje com essa situação toda que a gente está vivendo? Ótimo. Primeiro de tudo, Thomas, eu diria para os líderes o seguinte: conheçam vocês mesmos. Se vocês não tiverem autoconhecimento, vai ficar muito difícil você ajudar as pessoas. Com Segundo, certeza. se instrumentalize, além da parte técnica, se instrumentalize no ser humano. Vá aprender a lidar com o ser humano, né? Vá fazer curso de inteligência emocional, traga treinamentos para dentro da sua empresa com relação a isso. Treinamento com pessoas que possam mostrar perfis psicológicos, como eu, né? Eu trabalho nos meus treinamentos nas empresas justamente isso, perfis psicológicos, não perfis comportamentais, perfis psicológicos, coisas que nós precisamos levar para o conhecimento que nós precisamos levar para dentro das empresas para que as pessoas conheçam o ser humano. E Sim. terceiro, né, que você cuide da sua saúde na integralidade. Se conhecer é parte disso, mas se você não Sim, se cuidar, você não tem como cuidar do outro, né? Se você não se verdade. conhecer, você não tem como conhecer o outro. Mas se você também não, se você tiver obeso, não tem como você, não tem como você nem mesmo ser exemplo para o outro. Então cuide de sua saúde na integralidade dela, né? Eu coloco a saúde física, a saúde psíquica e a saúde espiritual também, porque Sim, um dos aspectos importantes hoje, né, no sentido de até sair de uma depressão, de tudo, é você exercer essa espiritualidade. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de sim, 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 espiritualidade. compreendo, compreendo. Existem estudos, né, que mostram aí, grandes estudos de escolas norte-americanas, alemães, inclusive também, que mostram a importância de se cultivar a espiritualidade até para o quesito esperança. Pessoas mais Sim, esperançosas são pessoas mais inteligentes emocionalmente. aham. Então, aprenda sobre você, cuide de você na integralidade de sua saúde e aprenda mais sobre o ser humano, não sobre a sua técnica ou sobre liderança, porque liderança ok, estilos de liderança, legal você conhecer isso, mas conheça mais do que isso, conheça o ser humano, como é que ele funciona. Silvia, muito, muito, muito obrigado por todo esse Imagina. conhecimento, toda essa experiência compartilhada aqui hoje. Quero agradecer aos nossos seguidores que estão conosco aqui acompanhando essa conversa. E quem quiser saber mais da Silvia, anota aí o Instagram dela, @SilviaHBS_Queiroz, com Z. Isso A aí. Silvia tem um material fantástico, tem livros publicados, é uma sumidade, uma pessoa que eu Oh, admiro, respeito muito e agradeço pela disponibilidade de você estar aqui conosco. E queria registrar esse momento aqui, vou fazer um clique aqui, deixa eu ver se eu consigo coordenar os meus dedos com os botões aqui para eu com fazer um esses clique. olhos inchados Nossa, hoje, mas vamos tentar abrir aqui. não, mas tá tranquilo, tá tranquilo. Deixa eu ver se eu consigo fazer um clique sem cortar essa live aqui, sem querer. Cara, se cair a live, vocês me desculpem, agradeço pela presença, bom almoço para vocês e a gente se vê por aí. Mas vou fazer um clique aqui, vamos ver se dá. Ah, não deu, não. Deu? Deu sim, deu sim. Eu devo estar com a careta feia, mas tá tudo bem. Então é isso, gente. Silvia, muito Toma. obrigado pela Imagina, obrigada a atenção. você. Desculpa hoje o meu estado, né? A gente se falou ali no particular, eu não estou muito bem hoje, mas enfim, desculpa meus olhinhos aqui inchados e conte comigo aí, por que precisar, o que quiser, porque é um assunto que me interessa muito e que eu fico muito feliz sempre que eu posso
partilhar sobre. Um Tá certo, abraço, então. pessoal. Obrigada pela audiência. Teca, que chegou aí no finalzinho. Obrigada aos meus seguidores. Obrigada aos seguidores do Thomas. Pessoal, fiquem com Deus. Tá ótimo, então, gente. Muito obrigado. Um ótimo dia para vocês, uma ótima semana ainda. E a gente se vê por aí, pelo Instagram. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Thomas. Tchau, tchau, Silvia.